Oi, gente. Essa é a nossa terceira semana de aula à distância. A primeira semana nós fizemos uma revisão do que a gente já tinha estudado. Semana passada nós finalizamos o assunto de velocidade média e nessa terceira semana nós vamos estudar o movimento uniforme. A nossa aula vai funcionar do mesmo jeito que foi na semana passada. Então eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo. Pausa ele para ir anotando tudo no caderno, tudo que eu escrevi na folha, deixem anotado aí no caderno de vocês. Prestem atenção nos exemplos, nas explicações. Se não entender alguma coisa, pergunta. Eu vou estar no grupo do WhatsApp da sala. E depois, na hora de vocês fazerem o exercício, eu também vou estar lá ajudando vocês para tirar as dúvidas, tá bom? Qualquer coisa, pergunta. A outra coisa, vocês vão perceber que vai ter um exemplo e depois tem um exercício para vocês fazerem. Na sequência, tem o exemplo 2 e a segunda atividade, o segundo exercício para vocês fazerem, tá? Eu espero que vocês possam aproveitar o vídeo, possam aproveitar a aula e, repito, qualquer coisa me chama lá no grupo que eu ajudo vocês. Bom, gente, então, dando início aí à nossa aula. Como eu já falei, o conteúdo é o movimento uniforme. A gente pode abreviar como MU. Eu coloquei aqui os objetivos da aula e aqui as habilidades que serão trabalhadas de acordo com o nosso currículo, tá bom? Então, já de cara eu quero começar com 3 exemplos de onde a gente pode observar o movimento uniforme, já para a gente entender o que é, tá? Primeiro exemplo, a hélice de um ventilador ligado. Imagina só, quando a gente liga o ventilador, a hélice está inicialmente parada e depois ela começa a rodar, a desenvolver um movimento. Bom, quando ela atinge a sua estabilidade e ela fica girando com a velocidade constante, então a gente fala que ela está no movimento uniforme. Um outro exemplo é a escada rolante. Se você vai no shopping ou em algum lugar que tenha escada rolante, a gente não observa que ela vai sempre com velocidade constante. O movimento da escada rolante é sempre o mesmo, a sua velocidade não está mudando. Então, por isso, a gente diz que ela faz um movimento uniforme. Um outro exemplo, um carro viajando em uma estrada com velocidade constante de 90 km por hora, por exemplo. Então, se a gente pegar essa situação aqui do carro, em 1 hora ele vai percorrer 90 km. Em 2 horas, 180 km. Em 3 horas, 270 km. Né? Porque a velocidade dele não é 90 km por hora. Ou seja, a cada hora ele percorre 90 km. É claro que no movimento do carro é uma situação mais difícil dele manter a velocidade constante, porque vai ter curva, às vezes tem algum obstáculo, algum buraco, e ele precisa parar, alterar a sua velocidade. Mas enfim, supondo que ele consiga ficar na velocidade constante, ele faz o movimento uniforme. Eu até coloquei aqui uma observação, né? Ó, o segredo é, ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, cada 1 hora ele anda 90 km. Se eu seguir esse mesmo raciocínio, vale para a escada rolante, né? Se eu imaginar um degrau lá na escada rolante fixo, conforme o tempo vai passando, ele vai subindo lá na escada rolante. E ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Ou se eu imaginar a hélice do ventilador, se eu fixar um ponto na hélice e observar quantas voltas ele está dando, eu vou ver que ele vai percorrer o mesmo caminho em intervalos de tempos iguais. Tá bom? Então isso é o movimento uniforme. Gente, aqui na sequência eu coloquei uma observação que ela fala assim, ó. Se a trajetória descrita pelo corpo for retilínea, ou seja, segue uma linha contínua e sem curvas, ou seja, ele está indo em linha reta, o movimento é dito movimento retilíneo e uniforme, que a gente abrevia como MRU, ok? Então, toda vez que eu falar em movimento retilíneo e uniforme, é um movimento uniforme, ou seja, que está com a velocidade constante, só que retilíneo porque está em linha reta. No caso aqui, voltando nos exemplos, a hélice do ventilador é um movimento uniforme,
só que ele não é retilíneo, porque não está linha reta, né? É um movimento circular. A gente vai estudar depois. No caso, a gente poderia considerar o exemplo 3, que é um carro andando numa estrada, supondo que a estrada é totalmente reta. Então, estaria desenvolvendo aí um movimento retilíneo e uniforme, tá bom? Só uma observação aí. Eu coloquei aqui também a classificação do movimento, dos movimentos. A gente pode classificar um movimento como movimento progressivo e um movimento como retrógrado. O movimento progressivo, basicamente, é quando alguém está andando para frente, ok? No sentido positivo, né? Imagina que aqui é a minha estrada e eu estou falando, ó, andando para lá onde a setinha aponta, é o sentido positivo. Se ele está indo para lá, belezinha, é um movimento progressivo. Nesse caso, nós temos que a velocidade é maior que zero, né? A velocidade é positiva e o ΔS também é positivo, né? Vamos supor, ele está aqui na posição 10 metros e chega aqui na posição 30 metros. Ah, de 10 metros para 30 metros, quanto que ele andou? Ele andou 20 metros, ou seja, o nosso ΔS também é maior que zero, também é positivo, porque ele foi para frente. No movimento retrógrado, a gente tem a seguinte situação, é quando ele está andando para trás, tá? Imagina de novo aqui é o meu caminho, a setinha indica o sentido positivo, só que a pessoa, ó, ela está andando no sentido negativo. Nesse caso, a gente diz que a velocidade dela é negativa e o ΔS também vai ser negativo, porque vamos supor agora o contrário, né? A pessoa está na posição 30 metros e vem parar aqui na posição 10 metros. Quanto que ele andou? Qual foi o ΔS? O ΔS é menos 20 metros. Lembram, né, das nossas aulas? Se ele está no 30 e foi para o 10, então ele voltou. Ele andou para trás, ok? Bom, outra coisa que é importante aqui é a função horária do espaço no MU. A gente vai trabalhar bastante com essa fórmula. Uma dica, ela é conhecida como fórmula do sorvete. Por que fórmula do sorvete? Sorvete. Eu sei, é ruim. Mas enfim, ajuda a guardar, tá bom? Então, ó, fórmula do sorvete. O S representa a posição final, o S0 a posição inicial, o V é a velocidade e o T é o tempo, tá bom? S é igual a S0 mais VT. É com isso que nós vamos trabalhar. Eu não vou ficar fazendo a dedução da fórmula, para o vídeo não ficar tão cansativo. Depois, se alguém tiver curiosidade, a gente discute lá no grupo da sala. Eu já quero ir direto para os exemplos, tá bom? Eu acredito que nos exemplos tudo vai ficar mais claro, mais fácil aí de entender. Gente, então me acompanhe aqui, ó. Exemplo 1. Um atleta, ao correr em uma pista com marcações de metro em metro, desenvolve uma velocidade constante de 3 metros por segundo. Considerando o início do movimento na posição menos 8 metros, faça o que se pede. Então, a letra A. Esquematize o movimento do atleta em uma trajetória e o classifique. Bom, eu fiz aqui, representei aqui a pista numa trajetória. Ela fala, né, o exemplo fala que a pista tem marcações de metro em metro, então eu coloquei de 1 em 1 metro. A situação que nós temos é que o início do movimento, o atleta, ele parte da posição menos 8 metros, por isso, ó, que eu peguei aqui a posição menos 8 metros e representei o atleta, começando aqui, e nós temos também que a velocidade dele é de 3 metros por segundo, ou seja, a cada segundo ele anda 3 metros. Então, ó, se ele começa no menos 8, quando passar 1 segundo, ele vai avançar 3 metros, não é? 1, 2, 3, ou seja, ele vem para o menos 5, isso no tempo de 1 segundo. Quando passar mais 1 segundo, ele vai ter andado mais 3 metros. 1, 2, 3. Ou seja, ele vai estar aqui. No tempo de 2 segundos, ele está na posição menos 2. Vai passar mais 1 segundo, ou seja, ele vai andar
mais 3 metros. 1, 2, 3 metros. Então, ele está nessa posição aqui no tempo de 3 segundos. No tempo de 4 segundos, ele vai ter andado mais 3 metros. 1, 2, 3. Então, aqui, 4 segundos. E assim vai. Depois do 4, ele vai para a posição 7 metros, que é 5 segundos. E assim vai, tá bom? Então, já esquematizei. E ele pede, além de esquematizar o movimento do atleta em uma trajetória, que é o que foi feito, para a gente classificar. Lembra na classificação? Pessoal, na letrinha B, eu quero representar essa situação em uma tabela. Eu coloquei aqui, construa uma tabela da S vezes T. O que seria isso? O S é posição e o T é o tempo, não é? Então, é da posição pelo tempo, tá bom? Então, a primeira coluna eu vou colocar o tempo, que está em segundos. Na segunda coluna é o S, que é a posição, que está em metros, tá? O tempo eu vou começar do 0. 0 segundos, 1, 2, 3, 4, 5 segundos já tá bom, ok? E agora aqui na frente eu vou preencher com a posição que ele está no respectivo tempo. O que nós sabemos? Que no tempo 0, que é onde inicia o movimento, ele está na posição menos 8 metros. Por quê? Porque o exercício já fala que ele começa na posição menos 8 metros. E quando eu fui fazer a letra A, eu também já representei que ele está na posição menos 8, que é onde inicia o movimento, tá bom? No tempo de 1 segundo, eu já não vi aqui que ele vai estar na posição menos 5. No tempo de 2 segundos, eu já vi que ele vai estar na posição menos 2. No tempo de 3 segundos, ele vai estar na posição 1. No tempo de 4 segundos, ele vai estar na posição 4. No tempo de 5 segundos, ele vai estar na posição 7. Aí no tempo de 6 segundos, se eu quisesse continuar, ele estaria na posição 10. Porque se vocês perceberem, eu estou aumentando, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Eu estou aumentando de 3 em 3. Por que isso? Porque essa é a nossa velocidade. Aqui não fala que a velocidade é de 3 metros por segundo. Então, a cada segundo ele está andando 3 metros, por isso que ficou assim. O mesmo raciocínio, pessoal, eu vou ter para fazer a letra C. Olha a letra C. Construa o gráfico da posição pelo tempo. Então, aqui eu fiz o eixo da horizontal, que vai ser o nosso tempo, que está indicado em segundos. E o eixo aqui da vertical, eu coloquei a posição que está em metros. Bom, por onde eu vou começar? Eu vou olhar aqui no tempo 0. No tempo 0, ele não está na posição menos 8, né? Se eu for acompanhando agora pela tabela. Então, olha, ele vai começar no menos 8, tá bom? Aí, no tempo de 1 segundo. No tempo de 1 segundo, ele está na posição menos 5. Então, vou descendo aqui. Vai encontrar aqui com menos 5. Beleza, ó. Fiz o pontilhado, onde se cruzam, marquei a bolinha. No tempo de 2 segundos agora, ele está na posição menos 2. Então, ó, aqui a linha do tempo, 2 segundos, e a posição menos 2 está aqui, certo? Pronto. Ó, agora aqui é o tempo de 3 segundos. Se eu olhar na tabela, eu sei que no tempo de 3 segundos ele está na posição 1. Então, ó, risco aqui a posição 1, faço o pontilhado, encontro aqui. Henrique, na posição 4 segundos. Ó, 4 segundos está aqui. Posição 4 segundos não, perdão. No tempo 4 segundos, né? No instante 4 segundos. O instante 4 segundos está aqui e eu sei que também está na posição 4. Então, ó, puxa aqui, faz o pontilhado aqui também. Maravilha, tá bom? Só para a gente finalizar, fazendo até os 5 segundos, tá bom, ó. Então, ó, no tempo 5, eu sei que está na posição 7. Então, ó, o tempo está aqui 5, a posição 7 está aqui, vou fazer o pontilhado. Puxo reto aqui no 7, no 5 também vem aqui. E muito bem. Qual que é a ideia agora? Eu pegar uma régua e riscar. Vou pausar o vídeo e já vou riscar bonitinho com uma régua, ok?